Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Esse som que você tá ouvindo aí de fundo, essa voz que você tá ouvindo de fundo, sobe o som, Carlinha. Pode ser a do próximo presidente americano. Por que não? Coisas muito estranhas já aconteceram na política. Tá aí Donald Trump que não nos deixa mentir. Ô Barão, o Kanye West anunciou candidatura à presidência, mas é sério isso? Bom dia. Bom dia, Megali, Carlinha, bom dia pra Sheila também, todo mundo no Brasil, não sei. Sendo bem sincerão. Não sei, porque ele anunciou nesse final de semana, né, nas redes sociais dele, recebeu ali vários apoios importantes, da Paris Hilton, por exemplo, né, da Kim Kardashian, por exemplo, enfim. Mas a Kim Kardashian é a mulher dele, não é? Ih, Megali, agora você... a mulher dele. Só faltava não receber, né? Às vezes acontece. Olha, mas eu já vi gente que não recebeu nenhum voto da esposa, mas enfim, vamos nessa. Ele anunciou nas redes sociais que ele vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele já tem uma ligação com a política, historicamente aqui, apoiando um ou outro candidato. Ele muitas vezes já disse que apoia o atual presidente Donald Trump, disse que é eleitor do Trump. Enfim, ele é um cara que tem esse engajamento político, inclusive em algumas letras das músicas dele. Então ele anunciou nesse final de semana que sairia candidato à presidência dos Estados Unidos. Faltam alguns detalhes. Por exemplo, ele de fato se inscrever na eleição. Diferente do Brasil, ele não precisa necessariamente estar em nenhum partido. Qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos pode ir lá e falar: eu sou candidato à presidência e eu vou concorrer sem estar ligado a nenhum partido político. Mas ele não fez isso até agora. Em alguns estados, a eleição já teve a sua inscrição encerrada. Ou seja, não dá mais tempo para o Kanye West, se ele quiser de fato levar adiante essa ideia, concorrer em todos os estados americanos. E claro que a chance dele, evidentemente, vai diminuir nesses casos, né? O fato é que chamou muita atenção esse final de semana o anúncio, recebeu apoio, inclusive, do Elon Musk, que é um milionário, e também teria, enfim, condições financeiras, apoio, dinheiro para levar adiante essa situação. Alguns analistas, ainda mais com essa ligação que já foi dita pelo próprio Kanye West, o apoio ao presidente Donald Trump, dizem que essa entrada possível de Kanye West na política serviria para ajudar Donald Trump. De que forma? O Kanye West poderia conseguir votos dos mais jovens, que hoje estão ao lado, segundo as pesquisas, do candidato democrata Joe Biden, e também da população negra, que poderia votar mais em Kanye West. Na prática, Megali, a gente só vai saber se isso de fato se tornar também no meio das celebridades. Mas é o que o Barão falou, qualquer cidadão americano com mais de 35 anos pode ser candidato à presidência. Você não precisa nem de um partido, diferentemente do Brasil. Então, a cada eleição nos Estados Unidos, a gente fala de dois candidatos, do republicano e do democrata, mas existem uma infinidade de candidatos, inclusive aqueles que concorrem só em um estado, só de maneira simbólica, e que não têm a menor chance, nunca terão. E são centenas, literalmente centenas. Por exemplo, quem já foi a Nova York já deve ter topado lá na Times Square com o cowboy pelado. É um cara que fica de sunga branca, um chapéu de cowboy tocando. Esse cara é candidato a cada 4 anos. Ele sempre é candidato à presidência. Antes de ser o famoso cowboy pelado da Times Square, ele já era digamos, candidato folclórico. E certa vez, Barão, na eleição de 4 anos atrás, eu fiz uma matéria exatamente sobre isso para o Jornal da Band, mostrando os candidatos mais folclóricos. Tem um que usa uma bota enfiada na cabeça como se fosse um chapéu, tem o outro lá, enfim, tem uma miríade gigantesca de candidatos. E para ilustrar o quão grande era esse número, o que a gente fez, Sheila? Na passagem, eu fiquei bem de cantinho. A passagem é aquele trecho da reportagem que o repórter aparece e fala olhando para a câmera. Eu fiquei bem de cantinho e o outro cantinho eu reservei para passar o nome de todos os candidatos. Então, a gente só fala em 2 candidatos, mas na verdade há centenas. Esses nomes que você está vendo aqui passando são todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos. E eles passavam numa velocidade gigantesca para caber todos os nomes naqueles 15 segundos em que eu falava. E aí a matéria foi ao ar, o editor me liga à noite e fala assim: não pensa que eu não vi o que você fez, não. Mas o que eu fiz? Era o Denis Romani, do Jornal da Band. Aí eu vi o que você fez.
Eu falei, o que eu fiz, Denis? Denis, você colocou seu nome lá no meio daquela candidataiada, lá tinha um Lewis Megali. Lewis Megali. Denis, eu não coloquei. Não colocou o escambau, tava lá seu nome, Lewis Megali, só deu uma americanizada. Eu falei, cara, eu não fazia a menor ideia. Eu fui pegando os candidatos, copiando, colando, e tinha um cara com o mesmo nome que eu. Gente. Então, se você procurar, Barão, é bem possível que tenha um Eduardo Brown. Dominique de Coco. Dominique de Coco. Um Marguerite concorrendo à presidência por aí. Velho, sei lá. Eu vou procurar. Coisas mais absurdas. Parece um pouco Kanye West, né? Vai saber também. De repente. Você é mais bonito que ele. O Barão, obrigado. E o 4 de julho, como é que foi? Megali, foi mais xoxo do que eu imaginava. Claro que a gente está no meio de uma pandemia aqui em Nova York. Eu fiquei acompanhando os fogos de artifício, né? Porque estava ali todo mundo do lado do Rio Hudson, aqui em Nova York. E exatamente na 9 horas, 10 horas da noite, os fogos foram soltos ali numa ação realizada no Empire State Building, que é aquele prédio enorme, já foi o mais alto, onde o King Kong subiu lá, né, naqueles filmes e tudo mais. Cara, eu me decepcionei, mas isso aí é uma questão muito pessoal. Quem decepcionou mesmo, para quem está acompanhando a gente no YouTube, vai ver umas imagens de um lago chamado Diamond. O lago Diamond fica em Michigan. Essa galera, eu vou te falar, decepcionou demais. É uma pool party diferente no meio do lago. É uma aglomeração tão grande, mas tão grande, num lugar que está crescendo cada dia mais a quantidade de casos de coronavírus, e a galera está lá como se não houvesse amanhã, se aglomerando, dançando, pulando, brincando, batendo aquela bola de plástico e tal. Então, muitas vezes o pessoal fala do Brasil com razão, né, dizendo, olha, aqui a gente não deveria se aglomerar, mas saiba que se trata de uma estupidez humana, né? Então, aqui nos Estados Unidos também, muitas vezes, isso acaba acontecendo, e foi assim, com esse pretexto de comemorar a independência dos Estados Unidos, essa aglomeração absurda no lugar onde cada dia mais os casos de coronavírus têm aumentado. Bem impressionante as imagens mesmo, hein, Barão? É como se o corona não existisse, né? Exatamente, é como se não houvesse amanhã. Talvez para alguns não haja, né? Exato, não haja. Eu tinha mostrado um outro lago também, e lá houve uma contaminação muito parecida, né? Então os casos se proliferam. Então amanhã a gente vai ter notícia que nesse lago Diamond, no Michigan, uma galera se contaminou. Essa é a mais pura realidade. Isso tem acontecido com muita frequência aqui nos Estados Unidos, em especial nos bares, em especial com os mais jovens. Isso tem sido uma rotina por aqui. E os casos, infelizmente, não param de subir. Barão, beijo pra você. Daqui a pouquinho tem mais Eduardo Barão com a Carla Bigato às 11 horas da manhã no Band News Station, certo? Adorei sua camisa, Megali, até já às 11 horas da manhã. Finalmente alguém falou. Eu coloquei essa camisa aqui e falei, pronto, tô pronto pra gozação. Vamos encarar. Porque Essa comprou na Flórida, né? Eu comprei aqui, mas faz 2 meses que ela tá no armário me desafiando. Vai, me usa. Mostra que você não tem medo das críticas, mostra que você é um cara que tem segurança. Não é você que é o polêmico? Não é você que é o polêmicozão? Ô, Barão, hoje eu resolvi pegar. Ele ficou todo feliz que você falou da... Ele tava querendo tanto que alguém comentasse a camisa dele. Ele mandou um WhatsApp pra mim aqui, Comenta fala da minha camisa. Eu falei fora do ar pras duas. Eu tô admirado com a maturidade de vocês duas, que não comentaram nada sobre a minha camisa. Eu tô de cosplay de Reinaldo Azevedo aqui. É isso. Não, mas você sabe, eu e Carla, na verdade não foi maturidade não, é que eu e Carla a gente tá tensa aqui com outras coisas. Eu não tô enxergando nada na minha frente, eu tô escrevendo uma redação com um pé, basicamente, é o que tá acontecendo comigo agora, né, aprendendo a operar essa nova mesa. Pra quem ligou o rádio agora, nós estamos num estúdio novo, na verdade num estúdio improvisados aqui no Estúdio 2, enquanto o nosso é reformado. Isso. Uma semaninha de reforma segundo a Sheila, e é por isso que você tá vendo a Sheila de costas nessa câmera geral aqui, porque é o que deu pra fazer. Mas a gente vai tentar mudar. O Thiago tá fazendo outros testes, Thiago Rossi. Eu falei assim, não, minhas costas não, né, rapaz? Aí não. Aí é muito esculacho, não, né? Até porque, né, já fiz uma troca aqui de roupa pra... Olha lá. Olha o Estúdio 2 aí. Isso. Tá todo mundo falando assim, gente, tá uma esculhambação, mas eu juro, a gente tá se esforçando pra se adaptar ao estúdio. Vai melhorar. Tá bom. Sexta-feira a gente volta, craque. O YouTube tá legal. Barão, um beijo pra você, até. Até mais tarde. Tchau. Tchau.